Boa noite, amada igreja. Boa noite. Que saudade. 9 dias longe de vocês. 3 cultos. Eu nunca fiquei 3 cultos longe. Nunca. Nem era para ficar, mas Deus moveu, me largou lá por mais um tempo. Mas que saudade. Realmente aqui é o melhor lugar. Aqui é o melhor lugar. Eu quero falar para vocês que Deus trabalhou de uma forma sobrenatural no meu coração. De uma forma sobrenatural. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tira férias da igreja, né? Sai um pouco, tira férias da cidade de Deus e da igreja. Mas nós estamos errados. Nós temos que tirar só férias dos nossos trabalhos, mas de Deus e da igreja não, porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. E todos esses dias eu estive orando. Eu estive buscando o Senhor, estive fazendo reuniões com o Descende Brasil, aonde eu vou estar lá, dia 31, que vai ser na próxima quinta-feira. Na outra quinta-feira eu já embarco, porque eu encontro com a nossa apóstola Tânia Tereza na sexta-feira, dia 30. Dia 29 vai ser quinta-feira, eu não vou estar no culto, e dia 30 eu encontro a nossa apóstola e já vou para o Descende Brasil. E eu quero falar para vocês que esse mover do Senhor, levando a gente, quem não sabe, eu vou falar um pouco sobre o Descende Brasil, que é um movimento de oração, de intercessão, um clamor pelas nações. Nós somos chamados, eu e você somos chamados para exercer a autoridade sobre o caos que tenta se instalar na terra. Fomos chamados para mudar ambientes. Nós fomos chamados, Deus está levando uma geração que mude o curso dos acontecimentos e traga paz para a sociedade e para a nossa casa. Fomos chamados para governar, estabelecer o governo de Deus na terra. Amém? Amém. Não foi só um, não, você foi chamado. Então eu quero falar que nós, aqui no Ministério Transbordar, eu quero colocar, nós estamos decretando, tá, um jejum. Esse é o Descende, apaga a luz aí, tá? Eu quero falar sobre o Descende Brasil, esse mover que está acontecendo, vai acontecer dia 31 agora. Venha, dia 31 de janeiro, uma nação se unirá em oração e adoração ao Senhor. Veja, em todas as regiões do Brasil, milhares de pessoas clamando a Deus. Faz de novo uma nova geração. Vá, despertando uma nação a cumprir seu chamado profético. Vem, com sinais e maravilhas, manifestando o sobrenatural e estabelecendo a cultura do reino de Deus. Venha, veja, vá. Ajuntamento de pessoas, é um clamor por uma geração, voltando à essência do Evangelho em arrependimento. Em todo o território nacional, empoderados pelo Espírito Santo para o cumprimento da grande comissão. Das 5 regiões do Brasil para as nações, até os confins da terra. Pela nossa autoridade, pelos nossos apóstolos. Os nossos apóstolos, Tânia Tereza e Otto Carvalho, vão estar lá em Belém do Pará. E nós vamos estar junto com eles. Eu vou estar representando vocês lá. Eu vou estar representando o Ministério Transbordar. Mas aqui,
eu faço uma convocação, um decreto. E eu quero colocar esse decreto aqui. O decreto que é o decreto jejum, decreto 2026 em janeiro. E estamos decretando jejum coletivo. É um jejum coletivo. Não só pelo descende. Eu tenho recebido de lá nas reuniões que eu estou participando. Nós estamos em jejum lá. Então, desde janeiro, desde o começo do ano, eu estou em jejum. Estou tendo reuniões online com Recife e com Belém, com a organização lá. E o jejum já está decretado coletivo. Só que o Senhor incomodou o meu coração, falou: decreta esse jejum na igreja, decreta esse jejum no meio de nós, que haja arrependimento verdadeiro no nosso meio. Porque muitas vezes eu e você podemos estar culpando situações, podemos estar culpando fulano é culpado, porque eu não estou avançando. Olha, o culpado é o meu esposo, não, o culpado é a minha esposa, o culpado é meu chefe, culpado é meu líder que não me promove, eu quero ser promovido, ele não deixa me promover. Não, culpado é o outro que está me atrapalhando, eu tocar, eu cantar, ou eu fazer qualquer coisa. Não, culpado não, a culpa é nossa. Nós temos que nos arrepender, porque quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós buscamos verdadeiramente, não tem como Deus não fazer. Não existe a possibilidade de Deus não fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Então nós somos chamados a exercer essa autoridade. Nós somos chamados para governar. O Senhor usa nós, homens, para governar aqui na terra. Mas precisamos primeiro governar dentro de nós. Se nós não governarmos as nossas emoções, se nós não governarmos os nossos pensamentos, se nós não governarmos dentro de nós, porque as trevas, ela vai bombardear aqui, nossa mente, as nossas emoções. Às vezes você vai olhar para uma pessoa, você vai falar: aquela pessoa está de mal comigo, mas ela nem está de mal com você. O inimigo está colocando isso na sua cabeça. Aquela pessoa está me excluindo, mas não é o inimigo que quer que você se exclua. Entenda isso. Se você não governar primeiramente dentro de você, se você não se humilhar diante do trono de Deus e falar: Pai, tira tudo que me impede de receber a tua glória. Senhor, arranca tudo que impede, toda sujeira, tudo. E nós jejuamos não é para que a gente apareça, não. A gente jejua para ser estabelecido o reino de Deus aqui na terra. Não é para nós. Nós é tão pequeno. É para coisas grandes, gente. Quando Deus se revela, Ele não revela só para mim, Ele vai revelar para a igreja, Ele vai revelar para essa cidade, Ele vai revelar para as nações, Ele vai trazer um mover de avivamento, O Senhor falou: a partir de você decretar esse jejum na igreja, então vai ter mudança no ambiente. Aleluia. Vai ter mudança no ambiente. Eu falo algo para vocês: o inimigo vai esfriando. A pessoa que chegava no horário já não chega mais. A pessoa que ardia já começa a apagar porque não está colocando fogo no altar. Quando eu comecei, o Senhor falou: é para todos os líderes estar em volta do altar 1 hora antes. Sabe o que vai acontecer? A igreja vai esperar. Chega um da outra e fala: aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o que aconteceu. E quando você vê o que estava cheio, já está minguado. Isso chama esfriamento. A pessoa começa a esfriar.
espiritualmente. Isso é uma cilada do inimigo, é uma cilada. E nós precisamos entender que primeiro nós temos que governar a nossa vida. Amém? Eu quero orar. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, está aqui, Pai. Eu abro esse decreto agora, Pai. Decreto, está decretado um jejum coletivo no Ministério Transbordar, Pai. Um jejum que vai trazer avivamento, Pai. Que vai trazer poder do Senhor, Pai. Que vai trazer revelação, direção, provisão, proteção, em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, esse avivamento, Pai, começando hoje no meio de nós, Pai. Começando hoje, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que nós vamos, Pai, na última quinta-feira, porque hoje é a primeira, na terceira são 3 quintas-feiras de jejum decretado coletivamente. Na última quinta-feira, que vai acabar na vigília, Pai, eu não vou estar aqui, mas eu vou saber as notícias dos testemunhos que já vão ter, Pai, de coisas grandes que o Senhor vai ter falado aqui no meio de nós, Pai. Então, em nome de Jesus, está decretado esse jejum. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, eu quero falar que primeira ordem começa em nós. Organize o teu tempo, organize a sua vida, organize tudo para priorizar a Deus. Para priorizar, para não dar desculpas e achar que está tudo bem, porque não vai estar tudo bem. Não vai. A ordem é: ore primeiro por você. A ordem é: ore primeiro por você, pelas suas emoções, pela sua mente, blinde a sua mente. Tem uma ordem. Depois ore pela sua casa e pela sua família. Ore para que quando você esteja fazendo a obra ou fazendo Deus cuide dos seus, como eu sempre oro, se fortaleça. Coloque as armaduras necessárias que diz em Efésios 6, do 10 ao 20. Precisamos nos armar. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e jejuar, o que acontece? Ele vai ouvir e vai sarar a nossa terra. Precisamos primeiro sarar nós, porque não tem como a gente estabelecer um governo se a cura não vier primeiro em nós, se o mover não vier primeiro em nós, se os milindres têm que sair, os milindres, as picuinhas, tem que ser curada da rejeição, tem que ser curada do mimimi. Nós temos que crescer espiritualmente. Se Deus não mover primeiro em nós, se eu não amar o meu irmão, porque se eu primeiramente for curado e sarado, eu vou amar o outro, eu vou entender o outro. Eu não vou brigar com o outro, um do lado, com o outro, eu vou ter olhos bons, porque eu vou ser curado. Deus vai sarar a minha terra. E aonde está a tua terra? No teu coração. Teu coração é a tua terra. Estamos em uma batalha invisível. É o reino de Deus em oposição ao reino das trevas, contra o mal. Estamos em uma batalha invisível. Precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar. Não adianta você falar para mim: ah, pastor, eu quero ser igual a senhora, a pastora Roneide, está no nível mais alto. Meu nível não é tão alto assim, não consigo. Consegue? É só você se posicionar, é só você orar, é só você vir, é só você pedir: Pai, organiza a minha vida, organiza a minha casa, organiza. Se você orar, Deus vai ouvir, vai fazer. Pai, eu quero ter condição financeira, porque não adianta. A condição financeira às vezes te impede até de você abastecer um carro. Tem pessoas que não têm condição de ir na igreja, porque não tem dinheiro para abastecer um carro, não tem dinheiro para pegar um Uber, não tem dinheiro para pegar um ônibus. Então nós precisamos orar pela nossa terra, pela nossa casa, pela nossa vida financeira, pela nossa vida emocional. Nós precisamos orar por nós. Precisamos. Entenda isso.
senão nós não vamos conseguir avançar. Deus precisa primeiro fazer em nós. Precisamos nos posicionar. E se você se posicionar, não tem ninguém para te prender. Ninguém. Eu tenho visto muita gente perder a guerra. Eu tenho visto muita gente perder a batalha. Eu tenho visto muita gente, até perto de nós, desistir. Porque não se posiciona. Porque não se posiciona. Eu quero falar para vocês, muitos líderes começam até a esfriar. Estou falando de líderes e pastores. Eu atendo líderes, eu atendo pastores. Eu choro muitas vezes com líderes e pastores, porque o inimigo vai entrando, eles vão esfriando. E sabe qual que é a pior estratégia do inimigo? Achar que a gente já é autossuficiente. Não, eu já aprendi a fazer, eu já sei fazer, não preciso não. Pastora convocou para estar lá orando? Não preciso. Pastora convocou para estar no altar? Não preciso. Não quero, não preciso. Meus pastores convidou para eu estar de madrugada orando? Não vou fazer. Eu resolvo a minha vida. Já está errado, já está quebrando princípios. Já está quebrando princípios espirituais. Não vai dar certo. A Bíblia fala que nós temos que obedecer às nossas autoridades. A Bíblia fala que nós temos que mover de acordo com o que Deus vai fazer. E Deus vai fazer, vai falar do alto para cima. Não adianta. Não adianta. Nós precisamos entender os princípios espirituais. Nós precisamos estar com os olhos abertos para nos mover, para entrar nesse mover. Senão nós vamos ficar para fora. Nós vamos ficar para fora. E outra coisa eu vou falar: o jejum, a oração, nos humilharmos diante da poderosa mão do Senhor, destrói sentenças do inimigo contra mim, contra você. Qual sentença o inferno tem colocado na sua vida? O que o inimigo tem colocado na sua vida? O que você está anos aí, e não tem resposta? Por que está anos aí e você não tem solução para esse problema? Se para Deus não há impossível, se para Deus não há, então nós precisamos nos humilhar, nós precisamos verdadeiramente clamar. Qual é o teu pior problema? Agora começa a clamar, fala: Pai, o Senhor vai me dar nesse jejum estratégias para me vencer o meu pior problema, porque o meu pior problema para o Senhor não é nada. Não é nada. E eu declaro que a sentença do inferno contra a tua vida e tua família caiu por terra agora. Em nome de Jesus. O decreto do inferno contra a tua família caiu agora. O inferno perdeu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você abra aí Esther 4, do 1 ao 5. Esther 4, do 1 ao 5. A minha ministração hoje é o jejum. O jejum que traz o governo de Deus para a terra. O jejum que traz o governo de Deus para a terra. Primeiro ponto: você vai jejuar para trazer o governo de Deus para a terra. E o governo de Deus para a terra é que você viva no paraíso. Amém. O governo de Deus para a terra é que você tenha vida e vida em abundância. Deus tem tudo que é perfeito para nós. Então abra Esther 4, do 1 ao 5, que diz assim: quando Mardoqueu soube tudo o que havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu por meio da cidade, e clamou com um grande e amargo clamor. E chegou até o dia, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus um grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros
saber do que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mardoqueu, e tirando-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Aqui eu quero falar que esse Mardoqueu, pai adotivo de Esther, da rainha Esther, ele soube da trama para matar todos os judeus que Amã tinha feito. A trama para o decreto que Satanás impôs contra o povo de Deus. Aqui muitos decretos contra a sua vida, para aniquilar a sua vida, para destruir a sua vida. Mas ele se colocou de pano de saco. E ele fez Esther ter essa mesma visão. E Esther decretou também. Decretou um jejum. Decretou que todos, um jejum coletivo, todos tinham que se vestir de pano de saco e jejuar e clamar para a libertação do povo dele. Vocês sabem dessa história, vocês sabem o que aconteceu, o que o inimigo tramou, a forca que o inimigo tramou contra Mardoqueu. Ele mesmo caiu na forca dele. Então tudo que o inimigo está tramando contra você, ele vai cair nessa forca. Ele vai ser enforcado. Não adianta. Mas você entenda que precisa ter um jejum. E nesta noite nós vamos jejuar. Esse decreto é um jejum de pano de saco e de cinzas. Então nós, líderes, pastores, já estávamos aqui antes, chegamos 1 hora. Os pastores se vestiram de pano de saco. Quem chegou um pouco aqui antes, antecipado no culto, viu que nós estávamos falando no altar. Nós se vestimos de pano de saco. O que é o pano de saco? O pano de saco é um pano que guarda mantimentos, aqueles mantimentos grandes, e esse também para limpar o chão. É um pano barato, simbolizando humilhação, simbolizando que nós temos que nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, se humilhar diante de Deus, orar, jejuar, nos humilhar, pedir para Deus, falar: Pai, colocar cinzas. O que significa cinzas? É uma tristeza profunda. Todo judeu, ele se vestia de pano de saco, rasgava as vestes, passava cinza quando tinha morte, quando tinha luto, mostrando a tristeza profunda. E nós temos que nos arrepender e mostrar a tristeza profunda, porque nós somos pecadores. Nós precisamos entender isso. E se a gente não começar a mudar primeiro a nossa vida, a nossa história, dentro de nós, não vai acontecer nada. O avivamento só vai vir verdadeiramente quando a gente nos humilharmos, orarmos e declararmos. Colocar esse pano grosseiro que era utilizado para colocar cereais, pano barato que é para limpar chão, para dizer: Pai, o que eu valho? A minha reputação é igual um prato de imundícia. Quem é você sem Deus? Quem somos nós sem Deus? Você já pensou, já imaginou? Quem é? Quem vai ser a rainha sem Deus? Pensa nisso. Nós não somos nada sem Deus. Nós precisamos dele. Nós precisamos do nosso Deus Todo-Poderoso. E hoje nós vamos nos humilhar. Nós vamos aqui para demonstrar grande tristeza pelos nossos pecados, para que Deus venha revelar os nossos pecados, porque muitas pessoas não vê o orgulho, a soberba que está dentro deles. Não se humilham, não querem se humilhar. Não, eu sou bom. Eu não estou naquele lugar porque alguém está me pedindo de estar naquele lugar. Eu não fui naquele lugar, eu não estou porque o culpado é outro. Precisamos parar de colocar culpados. Nós somos culpados de tudo. Nós precisamos entender. Nós precisamos realmente mostrar arrependimento. Arrepender. Eu tenho a plena convicção, como
eu não posso baixar a espada guarda. O inimigo, ele não vence a gente pela força dele. Não é pela força, porque Deus é mais forte. Deus é todo poderoso, mas é pela nossa distração. Davi, ele perdeu a batalha quando ele se distraiu do próximo. Ele não foi para a guerra. Nós estamos nessa guerra invisível, nós não podemos distrair. Então, primeira coisa, não confie na sua força. Não confie em você. Não confie no seu intelectualismo. Não confie em muitos livros que você fez, muitos cursos que você fez. Não confie em muitos seminários. Eu falo para vocês que teve um ano que eu fiz 10 seminários, mas eu não posso confiar nisso, porque isso não vai valer de nada. Nada se eu não tiver Deus, se eu me distrair, se eu não vigiar. Porque se eu bobear, o inimigo vai me cercar. Nós só vamos vencer, não é começo. A Bíblia fala que não é, a gente não vence no começo, mas é no final. É no final das coisas. Que mostra que muitas pessoas podem começar bem, mas podem terminar mal. Então é o fim das coisas que mostra quem vai vencer. E nós precisamos vigiar e orar e estar vigilantes. E falar igual o apóstolo Paulo: completei a carreira, guardei a fé. Nós temos uma carreira para completar, não é o início, é completar a carreira. Então não confie na sua força e nem no seu braço. Se vista de pano de saco nessa noite. Pano de saco, simbolicamente, um ato profético. Um ato profético, se vista de pano de saco. Amém? Feche os seus olhos, eu quero que os pastores se posicionem ao redor em pé. Em pé, ao redor do templo. Depois os pastores vão colocar esses panos de saco. Eu quero que pegue os panos de saco e coloque nas costas, como a gente fez, os pastores. Eu vou colocar um pano de saco e você, simbolicamente, você vai se vestir de pano de saco. Simbolicamente, nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos se vestir de pano de saco, declarando que nós não somos nada. Isso é simbólico. É um ato profético. Para declarar que nós não somos nada. Os pastores e os líderes que não estão com pano de saco, pela fé, você coloca na sua mente que você está com pano de saco. A Débora aqui, que é líder, Jacini, Elisângela, o Lucas que está ali, o Daniel, que é líder aqui, o pastor Marcelo, a Betia Elizabeth, que é líder aqui, todos os líderes, outros líderes, Andréia, que é líder, se levanta, Tânia, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nos humilhando diante do Senhor. Eu vou dobrar meu joelho. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos dobramos diante da Tua poderosa mão, Pai, nós nos humilhamos, Pai, e pela fé, se você quiser se ajoelhar aí, se ajoelhe. Pela fé, Pai, nós nos vestimos de pano de saco, Pai. Pai, porque nós, a igreja, Pai, nos humilhamos diante do Senhor, Pai, e nos colocamos, Pai, de pano de saco, te pedindo perdão, Pai. Pai, nos perdoa pelos nossos pecados conscientes. Perdoa, Pai, pela nossa soberba. Perdoa, Pai, por nós acusarmos outros, Pai, de não conseguir algo ou não avançar, Pai, sendo que a culpa é somente nossa, Pai. Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Perdoa, Pai, por a gente não começar primeiro na nossa casa, na nossa terra, na terra do nosso coração. Nos perdoa, Pai, por não colocar em ordem, Pai, se a nossa casa está uma bagunça, se a nossa vida está uma bagunça, Pai. É porque nós não estabelecemos a ordem no caos, Pai. E nós estamos aqui para estabelecer a ordem no caos, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor deu o governo para nós, Pai. Então nós temos autoridades para colocar
ordem dentro da nossa casa, ordem dentro de nós, ordem dentro das nossas emoções. Nós ordenamos agora que as nossas emoções, os nossos pensamentos entrem em ordem, o nosso coração entre em ordem, a nossa casa entre em ordem, em nome de Jesus. Declaramos, Pai, que essa ordem só é estabelecida através do Teu poder, Pai, do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, então nós pedimos perdão, Pai, perdão. Pedimos, coloca a nossa casa, coloca a nossa vida em ordem, em nome de Jesus, Pai. Não deixe familiares nos tirarem da igreja, Pai. Não deixe situações, Pai, nos afastar da Tua casa, Pai. Pai, que a gente priorize somente o Senhor, Pai. Pai, que o Senhor purifique, nos santifique, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor não desce, Pai, quando não há purificação, santificação. O Senhor não ouve as nossas orações, Pai. Se alguém aqui está em pecado, Pai, traz na mente deles, Pai, o pecado, Pai. E incomoda, sopra, Espírito Santo, Pai. Incomoda para que eles deixem o pecado hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aonde tem pecado, aonde tem desobediência às autoridades constituídas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que saia, em nome de Jesus, todo espírito de rebelião, todo espírito de divisão, toda contenda, tudo que tenta atrapalhar o Teu reino, Pai. Nós ordenamos agora que saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos agora um jejum coletivo de arrependimento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, eu concordo, Pai, com o coração da pastora Janaína. Eu ligo na terra, peço que o Senhor ligue no céu, pois Teu auxílio, amém. Para que Teu povo, Pai, de joelhos, concordando, Pai, com o propósito que o Senhor colocou no coração dela, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero que vocês abram Jonas 3, do 1 ao 8. Eu ia ler do 5 ao 8, mas eu vou ler do 1 ao 8. Jonas 3. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Pode continuar. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e retirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clame fortemente a Deus, e converta-se cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Você conhece essa história? Deus ia destruir Nínive. Era uma cidade má, matava e perseguia profetas, povo de Deus. Deus mandou Jonas para Nínive pregar. Jonas não queria obedecer a voz de Deus. Jonas não queria, porque ele ouviu falar que Nínive tinha pessoas ruins lá, pessoas más. Ele não queria pregar. Ele sabia que muitos profetas
da linhagem deles tinham morrido pelo povo de Nínive. E vocês sabem que, por causa de Jonas entrando naquele navio, fugindo de Deus porque não queria fazer, Jonas vai, entra no navio, Deus traz uma tempestade no navio, muitas tempestades na sua casa, é porque você não quer obedecer a Deus. Muita tempestade na sua casa porque você não quer fazer a vontade de Deus. Deus está mandando e você não está obedecendo. E aí jogam sorte, e a sorte cai em Jonas. A culpa daquela tempestade era de Jonas. Jogam Jonas no mar, a baleia engole e cospe ele. Porque quando Deus tem um propósito, a gente vai fazer o propósito. E eu fico imaginando Jonas vomitado, com aquela roupa toda suja, improvável das pessoas crerem nele, mas quando Deus manda, o que sai da sua boca vai arder no coração da pessoa, se for a palavra de Deus. E ele sai gritando naquelas ruas por 3 dias, declarando que 40 dias Deus iria destruir aquela cidade. E o que aconteceu? Eles creram. Eles creram, o rei decretou jejum coletivo. Eles se humilharam, eles se arrependeram. E Deus mudou a sentença contra aquela cidade. Deus não destruiu aquela cidade. Então entenda que o teu jejum, a tua oração, vestir de pano de saco, se humilhar diante do Senhor, entender que nós somos maus, que nós temos maus pensamentos, que nós pensamos maus contra as pessoas, que nós não respeitamos as nossas autoridades espirituais, que nós não ouvimos a voz de Deus e nem daqueles que são estabelecidos diante da nossa vida. Muitas vezes a gente não respeita. E eu vou falar algo para você. Eu vou falar que eu estava viajando e foi tão sobrenatural, e eu falava: Deus, o que o Senhor quer? Como o Senhor quer que eu organize a igreja enquanto eu não estiver? Eu sou a pastora Ronete. E eu declarei: a pastora Ronete está no meu lugar ministrando. E foi impressionante. Na sexta-feira, Deus falou: eu quero que pregue a mão de Deus. Colocou um louvor para mim ouvir. Eu gravei o louvor. Só que eu não falei para a pastora Ronete. Eu falei: eu vou pregar quando eu voltar. Na sexta. No domingo ela pregou tudo que Deus falou comigo. Sabe para quê? Para vocês entenderem que é Deus que estabelece, é Deus que escolhe, é Deus que coloca, é Deus que levanta, é Deus que exalta. Não adianta você falar: eu quero estar no lugar dela, eu quero estar lá. É Deus que escolheu. Se você se humilhar e jejuar, Deus vai colocar você também. É Deus que vai escolher e vai estabelecer pessoas. Você quer ser estabelecido? Ore, jejue, se santifique. Ore. Eu fiquei impressionada. Eu assisti o culto, eu falei: meu Deus, foi exatamente o que Deus falou comigo. A música, tudo eu gravei. E tem a data que eu gravei tudo, pontos por pontos que eu ia pregar. Deus falou comigo na sexta, ela falou no domingo. Sabe por quê? É Deus que comanda essa igreja. É Deus que comanda. Aqui tem um governo, o governo é de Deus. É de Deus. É de Deus. Entenda isso. Se submeta à mão de Deus. Se submeta ao governo de Deus. Entenda as coisas. Entenda. Deus está no governo, Deus está. Então nós estamos decretando esse jejum coletivo. Como você vai fazer o jejum? Que jeito que você vai fazer? Eu vou colocar no grupo todos os tipos de jejum. Nós conhecemos, nós sabemos que o jejum de Daniel, como foi, o jejum foi só de legumes, jejuns parciais, jejum total, jejum. Nós sabemos, mas você que vai estabelecer, não sou eu. Você que vai orar. Você tem que ter intimidade com Deus. Eu estou fazendo jejum desde o começo do ano, desde janeiro, porque eu estou num grupo que
Meus apóstolos, eu tenho que obedecer o descende, eu estou indo para o descende, eu estou intercedendo lá. Não adianta a gente pedir, faz isso, e eu não fazer, está errado. Nós estamos infringindo a regra do mundo espiritual. Nós vamos trazer consequência espiritual para a nossa vida. Nós vamos. Eu quero que vocês abram Mateus 11, 21, que Jesus falando sobre o jejum. Jesus falando desse jejum de Nínive até. Ele falou, olha o que Jesus falou. Então começou ele a Mateus 11, 21. Pode começar do 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se havendo arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com o saco e com cinza. Jesus fala de saco de cinza. Jesus cita Nínive, o jejum que foi decretado em Nínive, coletivo que mudou. Gente, jejum quebra sentenças, decretos que Deus não decreta. Porque quando você entende que Deus está no controle de todas as coisas, se você está passando por alguma coisa, porque tem alguma coisa que você precisa se alinhar. Você precisa. Onde Jesus advertiu essa cidade, que eles não se arrependeram. Eles não se arrependem, se arrependa. Se arrependa. Vamos continuar ali, que ele fala no 22. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Olha o 23. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, será abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria permanecido até hoje. Pessoas que vê sinais e maravilhas de Deus e não se arrependem. Não se arrepende. Ó 24. E vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Pessoas estão vendo a agir de Deus e não se arrependem, não se alinham. Nós precisamos se arrepender. E hoje foi tão tremendo que nós fizemos uma live 3 horas da tarde. Eu tenho orado toda a meia-noite. Toda a meia-noite eu estou orando da meia-noite a 1h da manhã. E eu estava gravando e as pessoas falaram: pastor, eu estou muito cansada, eu quero orar antes. Eu vou continuar sozinha orando da meia-noite a 1h. Mas eu vou fazer a live 3 horas para estar gravada e você vai assistir a hora que você quiser. A live dos 365 dias, nós estamos com uma Bíblia, nós estamos orando na Bíblia, 365 dias, nós vamos ler a Bíblia inteira. Tem a Bíblia aqui para vender, mas ela tem a Bíblia para vender. Se você quiser comprar essa Bíblia de 365 dias, em 1 ano você vai ler a Bíblia. E eu estou gravando, eu leio essa Bíblia todos os dias. É um dia, tal dia, 2, 3, até o último dia do ano. Então o que eu quero falar para vocês: se arrependam dos pecados, se arrependam da gente não se humilhar, se arrependam porque vocês estão vendo milagres e ainda as coisas não estão acontecendo porque não está tendo arrependimento. Jesus advertiu essa cidade para se arrepender, ainda que é só um símbolo hoje do pano de saco e cinza aí, que Jesus fala sobre isso. Sinal de humilhação, nós precisamos nos humilhar. Eu quero que vocês abram Daniel 9, do 3 ao 6. Daniel 9, eu comecei a pesquisar sobre o pano de saco e cinza e arrependimento. Você vê tanto que a Bíblia fala de arrependimento. Olha, Daniel, a gente lê muito essa palavra porque a gente prega muito no seminário sobre isso, sobre arrependimento, sobre os nossos pecados, né, dos pais, dos avós. E Daniel, lendo o livro do profeta Jeremias, ele entendeu que 70 anos de cativeiro do povo de Israel na Babilônia foi por causa dos pecados geracionais. E olha, quando ele lê esse livro e vê que o povo estava 70 anos preso, né? Foi por causa dos pecados. O que ele fala? E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, súplicas, com jejum, sacrifício.
guardas alianças e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes e apartamos-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não temos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também todo o povo da terra. Entenda, arrependimento de pecado geracional e de responsabilidade pessoal. Eu quero chamar os levitas aqui. Tem muita direção no jejum, mas muita direção. Tem muita coisa que eu pesquisei que não dá para passar. Eu vou compartilhar no grupo da interação. Se você não estiver no grupo da interação, entra hoje, vai lá no QR Code. Entra hoje. Eu vou te divulgar algumas pautas de jejum que eu tive no Descende, aonde fala de vários tipos de jejum. Você escolhe um jejum, mas toda quinta-feira, são 3 quintas-feiras, você vai estar em jejum coletivo com a nossa igreja, se humilhando, pedindo um avivamento aqui, pedindo que venha o reino de Deus, o governo de Deus nessa terra. Deus te trouxe hoje aqui para você olhar para dentro de você, para que o jejum mate a sua carne, para você parar de culpar os outros pelos seus fracassos, para você parar de se incomodar com os outros, e que você arrependa verdadeiramente, mude decreto sobre a sua vida. Eu quero falar para vocês todo o decreto que foi feito para a minha vida, eu não aceitei, eu não vou aceitar. Todo decreto que Satanás trouxe de doença, eu não aceitei. De separação, eu não aceitei. De falência, eu não aceitei. Eu não aceito decretos na minha vida que não seja de Deus. E eu quero que você se levante agora.